Em vários países, os períodos de seca já não representam tanto risco assim. Eles são enfrentados com bastante tecnologia e planos ambiciosos de gestão da água, alguns implementados há décadas. A exemplo, vamos supor aqui, temos alguns países que vamos falar rapidamente, aqui o Israel, a Austrália, né, que enfrentou um período de escassez muito prolongado. Sem essas ações, Israel, encravado em um deserto, ou Singapura, uma ilha que importa água de outros locais, não sobreviveria. Mas o que cada cidadão pode fazer de estratégia para economizar água em sua casa? Quais as novidades e as possibilidades existentes? Essas e outras questões vamos conversar aqui com os nossos convidados de hoje. Você também é o nosso convidado especial a participar aí conosco pelas nossas redes sociais, através do Facebook, pela fanpage facebook.com/assunto do dia. Tá passando aí no rodapé do seu vídeo para que você mande a sua mensagem. Além do Facebook, você dispõe também da nossa página lá no Twitter. Você nos encontra através do @Assunto do Dia TV. @Assunto do Dia TV, mande sua mensagem, não deixe de participar. E temos uma enquete aqui, uma pergunta simples, uma pesquisa a fazer para você. Uma pergunta direcionada ao assunto de hoje. Você utiliza em sua casa alguma estratégia de economia de água? Você utiliza em sua casa alguma estratégia de economia de água? Você liga, participa, responde sim ou não e também você pode aproveitar o ensejo, a oportunidade de falar com a nossa produção e deixar aí qual a estratégia que você está utilizando para a gente compartilhar aqui com os nossos telespectadores, com outros também, que de igual modo podem implantar em sua casa a fim de reduzir e cooperar também com o meio ambiente, É claro, as pessoas precisam da água, como já falamos aqui logo no início. E nós queremos agradecer aqui aos nossos convidados pela presença aqui mais uma vez no programa Assunto do Dia. O Sérgio, de volta aí à casa, O Sérgio Nascimento. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Felipe. É uma honra estar aqui também novamente. E também queremos agradecer aqui ao Luiz Carlos, que está aqui conosco, Luiz Carlos Correia, mais uma vez aqui no programa. Semana passada esteve conosco, não é isso? Isso, falando de sustentabilidade, Semana do Meio Ambiente, e hoje vamos falar sobre um assunto que é pertinente também com a situação que vivemos hoje, que é a falta de água. É uma coisa importante que a gente precisa pontuar, quando a gente fala de sustentabilidade, a água e todos os outros recursos estão incluídos ali nesse processo. Essa palavra está tão em voga, as pessoas ouvem tanto comentar, falar dessa palavra, ser mencionada, que a gente falar mais sobre sustentabilidade, falar mais sobre meio ambiente, falar mais sobre recursos hídricos, enfim, tudo isso é um discurso muito contemporâneo. Vocês têm observado isso, não é, Sérgio? Nas conversas, nos assuntos pertinentes à preservação, ao meio ambiente, sempre palavras básicas, e essa preocupação também das empresas, do mundo corporativo, da sociedade, com relação a preservar esses recursos naturais. Consequentemente, a gente inclui aí a água, que é muito importante para a vida, Exatamente, Quando você fala de recursos naturais, de água, quando você fala de uma empresa que precisa da água, seja qual for a sua atividade, você tem que pensar quanto tempo o meu negócio vai durar. Porque se você não pensa nisso, você vai estar desperdiçando e vai chegar um momento em que o recurso para manter todas as suas atividades, elas não têm como se manter. Você não tem como fazer o seu negócio funcionar sem que você tenha cuidado com energia, cuidado com água, cuidado com o lixo que você vai gerar. E isso também vai servir de exemplo para quem trabalha para você. Então, você é o espelho. Quando você é empreendedor, você pode provocar a mudança tanto dentro do seu negócio como no seu entorno. Então, é fundamental que esse tipo de pensamento, esse tipo de entendimento de que não tem como você pensar a longo prazo se você não cuidar hoje. Nós, só para a gente relembrar mesmo, a título de curiosidade, Luiz, a gente falou no outro programa sobre um assunto próximo à temática de hoje, falamos sobre as empresas que têm adotado em sua estratégia, em seu marketing, em seu trabalho específico, também a preocupação com o meio ambiente. E a gente viu uma pesquisa, a gente falou inclusive sobre essa pesquisa que foi apresentada, uma pesquisa importante, que os cidadãos estão dando mais credibilidade às empresas que têm uma ação social, uma ação no campo sustentável,
né, e ganham representação maior, inclusive entre outras empresas que talvez não tenham essa preocupação. Quer dizer, a sociedade hoje está mais alerta com relação à importância de buscar ajudar e ser parceira de empresas que são parceiras do meio ambiente. Com certeza, e sobretudo o consumidor, né? O consumidor ele procura realmente a empresa que faz alguma coisa diferente. Um exemplo é um hotel que existe a condição de diminuir a quantidade de água e também economizar. E um hotel em São Paulo, ele fez isso, ele investiu R$4.000 com um sistema de reuso de água e um sistema de vazão da água. Que isso é muito importante na hora de você utilizar. Essa vazão da água faz com que a água, um exemplo, no lugar de cair 1 litro, ela cai meio litro. E você vai fazer a mesma coisa, lavar as mãos, escovar os dentes, tomar banho. É uma economia a mais além da conscientização, né? E ela conseguiu economizar mensalmente R$2.000. Ou seja, para um hotel não foi um investimento grande, e isso sem levar em consideração que funciona mais para se tiver uma pressurização de água muito maior, né? Se não tiver pressão, ou seja, para o consumidor que não tem pressão, esse sistema não funciona, mas é muito importante. A gente observa que também empresas, né, que, por exemplo, fabricam, né, descargas, né, fabricam outros utensílios, até mesmo torneiras para não haver gotejamento, né? Aquela famosa gota, né, batendo lá na pia, pim, aqueles pinguinhos, né? A pingueira. A pingueira, né? Enfim, a pingueira. Então, há empresas hoje especializadas em tentar, de todas as formas, minimizar esses riscos de colocar água em desuso, né? Aquelas gotas de água perdidas ali, se você olhar direitinho, um dia pode encher até um balde se brincar. Né? Nós temos um momento muito interessante, que é, você tem tecnologia de ponta, que é aquela torneira que tem um sensor, que quando você vai lavar a mão, tirou a mão, imediatamente ela cessa, fecha. Como também tem medidas muito simples, que eu achei fantástico. Eu fui num pequeno restaurante e quando eu fui no banheiro, ele tinha canalizado a água da pia para o mictório. Nossa! Então, quando fiz xixi, que fui lavar a mão, a água que eu lavei a mão foi a água que lavou o mictório. Então, quer dizer, muitas vezes não é preciso muito dinheiro, não é preciso muita coisa para você criar uma tecnologia que vai ajudar o todo. E o seu cliente vai perceber essa mudança. E vai aprovar, né? Vai aprovar. Consequentemente. Pela falta d'água, a gente sabe que, faltando água em casa, todos nós sofremos, né? O uso diário, né, no dia a dia, no banho, lavar uma louça, né, enfim, fazer um alimento, alguma coisa assim, cozer um alimento, enfim, tudo isso é necessário que a gente tenha água em casa. Então a gente vê a importância da água, principalmente quando falta. Estamos aí num cessamento de recursos hídricos e é importante que todos nós possamos trabalhar em prol disso, em economizar, em ajudar. Agora isso, não só uma pessoa, todo mundo envolvido nesse processo. E de acordo com a Agência Nacional de Águas no Brasil, cerca de 70% da água é usada na agricultura, isso mesmo. Mas já há algumas soluções sendo apresentadas para minimizar essa água que é jogada fora. Inclusive, muitas dessas tecnologias já estão amplamente sendo adotadas no campo, isso mesmo. Outras começam a despertar a atenção de produtores rurais, que estão já adotando esses sistemas, né? Também estão relacionados a projetos de pesquisa em andamento que estão buscando maneiras inovadoras e diferentes para captar e armazenar a água da chuva e aproveitar ainda mais esse bem tão precioso nas diferentes formas de irrigação. Está aí uma ideia interessante, né? Essa ideia de irrigação, inclusive, surgiu no Oriente Médio, ali em Israel, né? O sistema de gotejamento, né? Isso aí veio inclusive, inspirar outros sistemas em outros países e vem ajudando bastante, né? Vem ajudando bastante. São vários sistemas hoje de gotejamento. Tem o do mais simples, que você pode fazer com a garrafa PET e com a mangueira. Isso que, inclusive, eu queria que vocês pudessem lembrar, foi muito bem lembrado, o trabalho que vocês desenvolvem também já devem ter pensado em alguma coisa a respeito, não é isso? Exato. E para as empresas existe um sistema onde é feita uma engenharia em cima disso. O engenheiro ambiental, ele faz esse processo, o tecnólogo em gestão ambiental aqui também faz. Então nós temos parceiro, inclusive eu estive em Aldeia nesse domingo da Semana do Meio Ambiente
e em parceria nós mostramos lá o sistema de captação de água de chuva e também o sistema de gotejamento e os equipamentos necessários, inclusive as torneiras que utiliza aquela parte de sensor, onde você consegue diminuir também a vazão de água. É todo sistema relacionado à vazão de água que pode ser feito dentro de uma empresa ou dentro de uma residência normal, como um apartamento. Muito bem, vou pedir licença aqui aos nossos convidados, tanto ao Sérgio Nascimento, como também ao Luiz Carlos Correia. A gente vai dar uma pequena pausa, daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui, vai refletir um pouquinho sobre algumas formas, algumas dicas importantes que você, né, dona de casa, você, né, que sempre aí se preocupa com a economia da água, inclusive com o bolso também, que a água não está barata, hein? Houve um aumento aí nesse ano, não é? No início do ano, então é importante todos estarmos atentos a essa questão, né? E vamos passar aqui algumas dicas importantes, né, que você pode inclusive adotar em sua casa, né? Você pode chamar a família aí, a criançada, para também serem orientados, cada um individualmente serem orientados. Daqui a pouquinho no próximo bloco a gente vai conferir essas dicas e você confere neste momento a previsão do tempo. A previsão para a região metropolitana é de sol, com muitas nuvens durante todo o dia e períodos de céu nublado com chuva a qualquer momento. Em Recife, a máxima esperada a máxima pode chegar a 29 graus. Inclusive, a gente pode conferir essas imagens aí, imagens belíssimas da capital pernambucana. Olha só que nuvem maravilhosa. E em Petrolina, a máxima esperada pode chegar a 33 graus. Em Carpina, a mínima é de 22 e a máxima pode chegar a 28 graus. Conferimos aí a previsão do tempo e você confere neste momento o nosso intervalo. Mas antes do nosso intervalo, confira a nossa enquete, a nossa pesquisa, a nossa pergunta de hoje para que você possa aproveitar essa pausa e participar conosco. Olha só, a pergunta é: você utiliza em sua casa alguma estratégia de economia de água? Você participa ligando para a nossa linha interativa 3424-1977. Não esqueça de participar, hein? E você pode aproveitar o ensejo, a oportunidade e contar pra gente qual é a estratégia que você tem adotado em sua casa. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações.